Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Senhor, nós colocamos a Selene na Tua presença e Te pedimos, ó Deus, que o Senhor realmente fale conosco através da vida dela. Guarda, Senhor, a Tua família, a Tua casa, tudo que o Senhor tem colocado às Suas mãos. Enche ela agora com o Teu Santo Espírito, com a autoridade, com a unção nova do Senhor. Nós declaramos ela abençoada, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Vou falar sobre, então, como eu falei, como eu coloquei ali, hoje não é uma pregação e nem um estudo. Eu chamo a igreja hoje para reflexão e um alerta. É um alerta muito sério. Nós vamos falar sobre secularismo, que é o amor ao presente século. Amor ao mundo. Nós vamos falar sobre isso, amor ao mundo. Então, a palavra século, ela tem esse significado também, não apenas século, como a gente conhece, mas também o significado de mundo, de vida terrena. Então, nós vamos falar hoje sobre o amor ao mundo, à vida terrena. Então, a palavra século em grego tem duas palavras, a palavra cosmos e a palavra aion. Então, a gente encontra cosmos, por exemplo, nessas passagens aí, por exemplo, ali, ó, o mundo jaz no maligno, mundo ali, na Bíblia, em grego, está como cosmos. E Romanos 12, que fala, não vos conformeis com este século. Então, nesse caso, século é aion em grego. Então, essas passagens todas que eu citei e muitas outras, elas servem para nos alertar para o que é eterno, para a gente dar valor no que é eterno, no que verdadeiramente importa para Deus, tá? Em detrimento das coisas do mundo, que logo acabam. Então, eu queria que vocês raciocinassem comigo. O princípio do tiragosto. O tiragosto, para que serve o tiragosto? Serve para duas coisas. Quando você vai em algum lugar e serve um tiragosto, pode ser por dois motivos. Ou porque a comida vai demorar e as pessoas da casa, a dona da casa, fica com pena dos convidados e resolve servir um tiragosto para a pessoa não morrer de fome. Ou então, que é o objetivo que eu estou querendo falar aqui, o tiragosto serve para nos distrair quando a refeição principal é muito cara. Então, se você vai servir uma coisa cara, lagosta, uma coisa muito cara, então costuma-se encher a barriga dos convidados para que quando chegar a hora ninguém avance e coma tudo e a pessoa passe vergonha. Então, do ponto de vista espiritual, o diabo também tem formas de nos tirar a atenção da refeição principal. E o mundo é essa forma que o diabo usa de nos tirar do que Deus tem para nós. Então, esse é o que eu queria mostrar. Quem é esse aí que trocou a missão principal dele por um tiragosto? Esaú. Então, Esaú trocou seu direito de primogenitura por um pratinho de tiragosto, porque ele resolveu matar a fome naquela hora. Resolveu o problema na hora. E ele esqueceu o que tinha de mais grandioso que Deus tinha para ele. O diabo também tentou fazer o princípio do tiragosto com o próprio Jesus no deserto. Depois de tantos dias de jejum, o diabo veio oferecer uma solução muito fácil. Então o diabo falou assim, você não é filho de Deus? Então, transforma logo pedra em pão, resolve o seu problema do momento. Esquece o que você veio, para que você veio, resolve o seu problema aqui com uma comidinha, que é pão. Então, tem muito cristão fazendo isso, distraído com tiragosto e abandonando o prato principal. Então, é sobre isso que nós vamos fazer, essa distração, que é o mundo e as coisas do mundo, nos tirando a atenção do nosso prato principal. Esse aqui é o grande desafio de um cristão de hoje. Vencer esses 3 obstáculos. O primeiro obstáculo, pular o amor ao mundo, quer dizer, o secularismo.
o amor ao próprio umbigo, o amor a si mesmo, e o terceiro obstáculo, a falta de amor. Então, eu me propus a falar para vocês sobre amor ao mundo, mas eu também vou falar misturado, tudo misturado, o amor ao mundo, a falta de amor pelas pessoas e o amor a si próprio, porque uma coisa está ligada à outra. Então, o secularismo, resumindo, é isso, o amor pelas coisas do mundo em detrimento das coisas espirituais. E o amor por si próprio, eu não preciso nem falar, né? É o eu, tudo para mim, para mim, para mim. O homem moderno, o homem mundano, ele pensa assim. Ele não quer saber a verdade. Então, o homem mundano, ele não quer saber. Não me diga quão perdido estou. O que ele quer? Ele quer ouvir apenas que ele vai ser poderoso, famoso e que não vai ter problemas nessa vida. Então, as igrejas que pregam o poder, a fama e as riquezas, elas estão lotadas. Certo? Aí nós vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 4, que fala o seguinte: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. E nós estamos vivendo isso a cada dia mais. As pessoas têm pavor da verdadeira doutrina bíblica. E elas estão procurando ouvir coisas agradáveis. Se existe alguém que prega coisas agradáveis, você pode ter certeza que vai ter muitos seguidores. E vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças. Então, nesse quadrinho, vocês estão vendo o pastor pregando dinheiro, o louvor cantando dinheiro, vocês estão vendo lá atrás? O louvor cantando dinheiro, o pastor pregando dinheiro, alguém que ganhou dinheiro mostrando que ganhou dinheiro e o sem dinheiro aqui na frente esperando pelo dinheiro. E continuando esse versículo, as pessoas vão procurar o que agrada aos ouvidos e vão se entregar às fábulas. Aqui está... Aqui são 2 teatros, mas a gente pode fingir que seriam 2 igrejas. Uma igreja está pregando uma verdade, eu não estou enxergando, uma verdade inconveniente. E a segunda igreja está pregando uma mentira tranquilizadora, uma mentira atraente. Então, onde é a fila? Da igreja ou do teatro que passar a peça, ou da igreja que tiver uma palavra agradável aos ouvidos. É isso que esse versículo fala. Aqui, não sei, acho que vocês não vão conseguir ler, né? Não dá para enxergar. Eu vou falar assim, aqui é o pastor tentando pregar. Ele está tentando pregar, mas cada um mostra um cartaz do que quer ouvir. As pessoas buscam isso. Então, lá atrás, ela está falando assim... Apenas boas notícias. Esse aqui está falando, não fale na cruz, vocês estão vendo? Não fale na cruz. Esse aqui está dizendo, seja breve. Esse aqui, com os olhos cheios de dinheiro, está falando, me ensine a ficar rico. Esse aqui está falando, coce meus ouvidos. Essa mulher está falando, e se eu não pensar como você? Esse homem fala, o que Jesus pode fazer por mim? Essa mulher aqui fala, não mencione inferno, isso me deixa desconfortável. Esse aqui está falando, não fale em pecado, não se refira a pecado como escolhas ruins, mas não fale a palavra pecado. E esse está falando, diga-me outra vez o quanto Deus quer me abençoar. Essa emburrada aqui está falando, verifique se há programação para os meus filhos. E, finalmente, o Senhor aqui está falando, lembre-se de quanto dinheiro eu dou a cada semana. Pronto, aí sobra o quê? Para o pastor pregar. Então, ele fica numa situação difícil. Se ele for atender aos desejos mundanos que existem dentro da igreja, ele não sabe o que fazer para agradar a todos. E aí, finalmente, a terceira coisa que nós vamos falar é que o amor vai se esfriar.
Então eu estou colocando, a gente vê isso diariamente, que a indiferença pelas coisas, já está tão banal o sofrimento humano, está tão banal as tragédias, que a gente já nem derrama mais lágrimas, a gente nem se sensibiliza mais. Né? E eu coloquei aqui uma foto daquele menino que morreu, o João Hélio, vocês lembram? Há uns anos atrás, que foi arrastado alguns quilômetros por esses três, porque ele ficou preso no cinto de segurança. Mas isso aqui é só um exemplo, né? Todos os dias tem coisas horríveis, crimes horrorosos acontecendo, e as pessoas não têm mais essa sensibilidade, nem por uma criança, por nada. Então, aqui está a parte de Tiago 2, falando sobre a fé morta. Então, isso acontece dentro das igrejas cristãs, né? A indiferença pelos próprios irmãos. Aqui o pai comendo, todo mundo comendo, e no telefone dizendo: tenha fé, irmão José, Deus moverá alguém para levar alimento à sua família. Lembre que nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Então, gente, é muito triste saber que entre nós tem pessoas que passam fome. Tem pessoas que não têm, e a gente não conhece o próprio irmão, o problema dentro da igreja. Então, isso é muito triste saber que nós não temos essa união de uns pelos outros. Às vezes as pessoas passam privações, aí está sentada do seu lado e você não sabe. Quando eu vim para a igreja evangélica, porque eu não fui evangélica a vida toda, eu aprendi uma frase nova para mim, que é o tal do Deus está tratando. Eu comecei a ouvir esse Deus está tratando. Então, eu até entendo que muitas vezes Deus realmente está tratando. Mas eu também sei que muitas vezes a gente se esconde atrás do tal do Deus está tratando para não se envolver com o irmão. Para não se entrar no problema do irmão. É muito cômodo falar: não, deixa, não ajuda, não põe a mão, Deus está tratando. Então, é uma situação que, para quem está bem, é muito cômoda falar isso. Então, a pergunta é, nós estamos num dilema entre escolher entre Jesus e o presente século. Então, a soma do secularismo, que é o amor ao presente século, ao amor a si próprio, que é o humanismo, e a falta de amor, gera isso, a cobiça. Então, a gente tenta, pior é isso, a gente tenta justificar a cobiça catando versículos na Bíblia. Então, a gente pega a Bíblia, cata pedaços, versículos, às vezes tira do contexto para justificar que a gente realmente deve levar uma vida para ganhar e juntar e acumular e enriquecer e comprar e dominar e ter cada vez mais. A gente consegue justificar com alguns versículos. E aqui é o exemplo típico, a gente acredita que riqueza é um sinônimo de vida com Deus, e nunca, em tempo algum, se pregou tanto isso, que aqui está o exemplo de um homem de Deus, e aqui do lado, às vezes frequentando a mesma igreja, um homem que não vive com Deus, ou Deus não se agradou dele. E isso faz com que muitos cristãos se decepcionem, muitos cristãos saem da igreja cristã por causa disso aqui, ó. Eu conheço pastores que são homens de Deus, que moram de aluguel, que não têm carro, que tem um carro muito humilde, mas mesmo assim, a gente ainda olha a pessoa, se ela é próspera financeiramente, como um sinal de que Deus é com ele, como se no mundo não tivesse gente rica, como se no mundo não tivesse milionários, muito mais ricos do que nós cristãos. Então, que negócio é esse de Deus é com eles? E como é que você explica a riqueza dos ímpios? Então, antigamente, quem é crente há muitos anos, assim, desde a década de 60, de 70, que pegou aquela antiga igreja evangélica mais tradicional, antigamente se pregava isso. Antigamente, o dinheiro era visto como um grilhão que atrapalhava a fé das pessoas. Né? Ele foi promovido disso aí, de empecilho à fé das pessoas, ele foi promovido para um troféu para quem tem fé.
Então, hoje se vê um homem de Deus, pelo carro que ele usa, pela roupa que ele veste, a pessoa, nós conseguimos mudar isso dentro da nossa cabeça, esse entendimento de que um homem de Deus, ele é rico. E um homem que não é rico não está com Deus. Ou não conseguiu ainda que Deus tivesse misericórdia. Antigamente, nessa época, eu falo, quem buscava acumular, juntar, era visto como avarento e egoísta. Mas hoje é visto como o protótipo de um homem de Deus. Então, um homem de Deus é isso aí, o que tem muito. Antigamente, correr atrás de dinheiro era considerado mundano. Hoje, correr atrás de dinheiro é a busca das promessas de Deus, as promessas celestiais. Então, se considerou normal acumular e ter cada vez mais. E nós achamos que a gente tem que ter tudo que a mídia determina. E agora eu vou parar um pouquinho, porque eu preciso falar alguma coisa sobre isso. Agora eu vou falar. Gente, o mundo está ditando o nosso comportamento. Nós é que deveríamos ditar o comportamento do mundo. Mas a gente aceita o jugo do mundo sem reclamar. Então, eu vou dar só um exemplo para as mulheres, mas os homens podem entender isso como marca de camisa, por exemplo. Essas camisas que têm essa marquinha, que são camisas caras. Então, eu vou falar agora sobre bolsa, por exemplo. As mulheres sabem que hoje você é medido pela bolsa que você usa. Então, você é tratada, bem tratada ou maltratada numa loja, dependendo da bolsa que você... A primeira coisa que a vendedora olha para você é uma bolsa, a sua bolsa. Então, eu estou vendo as mulheres, as crentes, se endividando para comprar as tais bolsas, que eu nem vou falar a marca, tá? Porque eu não quero ofender ninguém. Porque eu sei que aqui tem gente que tem dinheiro para comprar tal bolsa à vista, mas tem gente que não tem. Mas se acha que tem que ter a bolsa, inclusive porque se você não tem a tal bolsa, você não é uma mulher de Deus. Então, as pessoas compram de endividado e quando não tem condição, compra a bolsa... Como é que fala? Réplica. A réplica. Agora, ver se tem condição a gente se sujeitar a isso. A gente deveria estar mudando isso no mundo. Mas a gente aceita o jugo e se endivida e paga não sei quantas vezes uma bolsa, porque você tem que entrar na igreja e mostrar para a sua irmã que você é abençoada. Mal sabe como você pagou aquela bolsa, mas você tem que mostrar para as outras irmãs da igreja que você é próspera, porque senão eles vão duvidar da sua vida com Deus. E eu não tenho essa tal bolsa, tá? E eu posso ter. Bom, então é isso que está acontecendo. A gente aceita o jugo do mundo. Assim, muito pacificamente a gente aceita esse jugo. Então, o que está nos matando é carregar o fardo errado, né? O fardo da cobiça, da competição entre as irmãs, entre os irmãos, e o orgulho que está fazendo com que a nossa vida seja insuportável. A gente deveria estar carregando um outro fardo, que é bem leve, não é? Era esse fardo que a gente deveria se sujeitar, mas não, o mundo entrou na igreja e a gente aceitou. Então, a pergunta é, eu quero a bênção de Deus ou Deus das bênçãos? É isso? O que eu estou buscando dentro da igreja? Então, Deus fala na palavra dele, este povo lota as igrejas, nossa, está ruim, hein? Me honrando com os lábios, mas o coração está longe de mim. E verdadeiramente é isso, as pessoas buscam, lotam as igrejas atrás de bênçãos materiais. Será que eu busco a Deus porque eu amo Deus verdadeiramente ou porque é a única maneira de conseguir o que eu quero? Então, eu tenho uma ideia na vida e eu quero realizar essa ideia. Não interessa se esse é o propósito de Deus para mim, não interessa se eu estou nos caminhos que Deus traçou para mim. Mas aí eu vou para a igreja, eu já tentei outras coisas, eu já tentei loteria esportiva, eu já tentei aplicação financeira, nada deu certo. Então, quem sabe, eu vou para uma igreja e eu vou ser abençoada e eu vou realizar o que eu quero para mim. Sabe aquela música? Peraí, vocês lembram dessa música? Aquela que a gente canta aqui, né?
Sim, eu amo a mensagem da cruz. Todo mundo lembra dessa, né? Acho que quase. Aí eu pergunto para vocês, que mensagem é essa que a gente canta tão lindo, né? E fecha os olhos e fala, eu amo a mensagem da cruz. Que mensagem é essa que eu digo que eu amo? Essa mensagem que o Filho de Deus desceu e abdicou da sua glória, de todo o seu poder, para vir à terra se humilhar e viver como homem, morrer no meu lugar, porque era eu que deveria estar naquela cruz, e se sacrificou para que eu tivesse vida, você tivesse vida com Deus. É essa mensagem que eu canto nessa música? Ou é essa aqui? Que o Filho de Deus veio ao mundo para morrer numa cruz e para que seu sangue se transformasse em moedinhas para encher o meu cofrinho, para me enriquecer, para me fazer milionário, para que eu tivesse bastante dinheiro e bastante propriedades. Qual é a mensagem da cruz que eu canto nessa música? Aí, eu também levarei minha cruz, até por uma coroa trocar. Que coroa? Que coroa é essa que eu canto na música? Essa aqui, que vem do grego diadema, que é a coroa de rei? Ou essa aqui, que vem do grego Stéphanos, que é a coroa da vitória? É uma coroa que Deus vai dar para os vencedores, para os que persistirem, para os que não se corromperem. Então, qual é a coroa que eu estou buscando? Interessante que a coroa de rei, ela é dada de pai para filho, sem merecimento do filho. O príncipe, ele herda só porque é príncipe, só porque nasceu do rei, né, e da rainha. Mas a coroa que nós buscamos, ela tem que ser batalhada, nós temos que lutar por ela. Nós temos que fazer por onde? Então, a gente ou ama a Deus, ou a gente vive em função de aumentar o nosso patrimônio. Não tem jeito de não ser assim, né? Aí eu vou fazer algumas perguntas, tá? O que está no centro da sua vida e dos seus propósitos? Vamos fazer uma reflexão. Qual que é a meta principal da sua vida? O que inspira todas as suas decisões? O que passa a sua cabeça antes de tomar uma decisão? É a sua projeção social, a sua fama, ou é o desejo de servir a Deus? Por que você estudou tanto, ou você estuda tanto, que aqui tem alguns adolescentes? Por que você se matou nos livros, ou ainda se mata nos livros? Por quê? É para você ter uma profissão de destaque, ser famoso e conhecido, respeitado e admirado pelos homens, ou você escolheu uma profissão para poder servir melhor? Qual é a sua função na sociedade? É o compromisso com o seu próximo, ou seja, você quer ser um influenciador, você quer mudar o mundo onde você vive, o seu trabalho, a sua escola, você quer influenciar, ou você tem um compromisso apenas com o seu próprio umbigo? Por que você busca a Deus? Será que a gente vai chegar ao ponto de precisar perguntar isso? Mas é bom que a gente faça. Por que eu busco tanto a Deus? Porque eu estou interessada no que Ele pode me dar, né? Só nessa área? Então, gente, as igrejas estão cheias de pessoas louvando, orando, dizimando e ofertando. Mas muitos têm essa ideia de que dízimo é propina, que você oferta para Deus ter que te devolver alguma coisa. E Deus não aceita propina. Eu não precisaria nem falar isso, né? Eu não precisaria estar aqui falando isso. Mas a gente deve fazer essas coisas sem essa ideia de eu vou dar e Ele vai me devolver, porque Ele ficou refém, meu refém. Eu tornei Deus, eu cheguei Deus na parede, eu encurralei Deus, porque eu ofertei. Então, religiosidade é exatamente isso, é você pagar um pedágio, ou você cumprir regras, né, para que Deus me dê o que eu quero. Então, eu faço um sacrifício físico,
por exemplo, ir a pé, até, né, subir umas escadarias de joelho para sangrar, ou eu oferto pensando no retorno, porque aí Deus se torna refém. Então, existe uma inversão de papéis. A gente supervaloriza a obra, obra de quem? Minha. Eu dei. E desvaloriza a graça. Eu recebi sem merecer. Então, quando eu oferto com esse pensamento de que eu quero um retorno, eu estou dizendo que eu tenho mérito, porque eu fiz. Então, a Bíblia está sendo usada como ameaça para Deus, como o diabo fez lá no deserto. Vocês lembram no deserto que o diabo falou para o Senhor, pula daqui e aos seus anjos dará ordem para que te protejam, né? Come pão. Então, o diabo estava tentando Jesus baseado na palavra, e o diabo jogava na cara de Jesus, está escrito. E o pior é que nós muitas vezes estamos fazendo isso com Jesus, com Deus. Olha aqui, ó Senhor, está escrito. Aqui, ó, está escrito. Viu? Eu ofertei, agora você me dá. Então, Deus é transformado em devedor e agora nós somos credor. E a gente se acha no direito de exigir, porque pagou. Eu paguei, eu exijo a minha bênção. Então, Deus não aceita suborno para dar bênção para alguém. Até porque, se eu pagar para ser abençoado, eu nunca vou querer dividir a minha bênção com os outros. Eu paguei, eu recebi, você paga e você recebe. Faz você a sua parte, porque eu fiz a minha. Porque quando a gente recebe pela graça de Deus, você fica tão constrangido porque Deus te ajudou, que você tem o ímpeto, o impulso de ajudar também os outros. Porque você não merecia. E esse entendimento da graça é fundamental para a vida cristã. Eu não mereço, então eu também vou ajudar, porque Ele me ajudou. Então, gente, oferta tem que ser feita por gratidão. É o reconhecimento de quem você é, da onde você veio, de onde Deus te tirou, o que Ele fez por você e faz ainda. Você cria em você um coração grato, desejoso de servir, e então você oferta com amor. O coração grato a gente oferta e dizima. É natural. É natural, a gente dizima e oferta naturalmente. Não precisa ser ameaçado e muito menos que tenha esse interesse dentro da gente. Então, oferta é adoração. Oferta e adoração. Tudo bem? Vocês estão muito quietinhos. Mas vai piorar, calma. Então, não é suficiente ocuparmos o nosso tempo acumulando riquezas. A gente não se satisfaz só com isso, não. Tem coisa pior. A gente ainda quer que Deus ocupe o tempo dele com isso. Então, a gente põe uma meta de grande abastança na vida, de muitos bens e muitas propriedades, e você quer que Deus entre no seu barco com você e se comprometa com isso. Mas eu gostaria de lembrar a igreja que a prioridade de Deus é outra. A prioridade de Deus é gente. Tá? A prioridade de Deus é gente. Não é enriquecer gente. A prioridade de Deus é salvar gente. Amém, Senhor. Amém. E aí, nós começamos a criar um pequeno conflito de interesses. Aí Deus está lá, aqui nós emburradíssimos, né? Porque a gente não está conseguindo o que quer de Deus. E Deus está lá, vem cá, meu bebê, vem cá, você não está entendendo o meu propósito para a sua vida. Mas a gente fica com muita raiva, porque não está dando certo o nosso plano. E aí,
na nossa cabeça, o que é importante, nós estamos aqui é para ganhar o mundo, para dominar e crescer e atingir a glória. É isso que o nosso objetivo. E o objetivo de Deus não é esse. Qual que é o objetivo de Deus? Tudo o que Ele quer é nos fazer parecidos com Jesus. Então, gente, hoje é um dia de chamada, reflexão e de mudança de direção. Eu espero que o Espírito Santo, minha oração é essa, que abra o nosso entendimento e que a gente não se deixe levar por essa situação que invadiu as igrejas, essa nova doutrina, né, maligna, que invadiu as igrejas, está escravizando o povo de Deus, fazendo com que eles mudem o rumo, mudem a direção e vivam na ansiedade, vivam querendo alcançar metas e vivem super tristes, quando não deveria ser assim. Então, agora, Deus, claro que Deus prospera financeiramente muitos dos seus filhos, não todos, mas muitos. Agora, se Deus permitir que você enriqueça, adivinha para que é? Porque para você expandir o reino. E cada centavinho que você ganhou, você vai prestar contas. Ele vai falar para você, o que você fez dos recursos que eu coloquei nas suas mãos? Você comprou iates e muitas fazendas? E aquelas pessoas que viviam com você, como vivia a sua empregada? Como vivia a sua irmã de igreja? Então, cada centavo da sua prosperidade financeira vai ser cobrado de você. Então, o Evangelho, ele não nos foi dado para mudar a nossa situação. Ou seja, a gente era humilde, aceitou Jesus, ficou rico. A gente era empregado, aceitou Jesus, virou patrão. O Evangelho, ele não nos foi dado para que eu seja uma pessoa igual numa situação melhor. Vocês estão vendo a bolsa dela? Está cheia de dinheiro. Não sei se vocês estão vendo. Aqui está mais sem foco, né? Então, não foi para isso que o Evangelho nos foi dado. Para que a gente seja a mesma pessoa, só que mais próspera. O Evangelho nos foi dado para mudar a nossa condição. Certo? Então, nós éramos perdidos, nós éramos cegos, nós éramos escravos sem saber. E Jesus pagou um preço alto para que a gente tivesse entendimento, para que o Espírito Santo falasse com a gente e nos direcionasse. Então, o que a gente ensina aos nossos filhos? Vamos fazer uma reflexão. O que a gente ensina para eles desde pequenininho? A juntar dinheiro. O seu bebê é um expert em aplicações financeiras ou a dar dinheiro? Né? Quantos filhos aqui, quantas crianças aqui são ensinadas a ofertar? De vez em quando eu vejo as crianças ofertando, que é coisa muito linda, uma criança aprendendo a ofertar. Então, nós estamos aqui nessa situação, né, de servir a dois senhores, e o Senhor disse, Jesus disse, não tem jeito de servir a dois senhores. Você tem que optar por um. É impossível servir a Jesus e continuar a viver em função dos seus interesses, da sua conta bancária, dos seus bens e da sua fortuna. E eu pergunto novamente, nós estamos no dilema entre seguir Jesus e seguir o presente século. Aqui nós temos as duas estradas, a estrada do mundo, que é larga, né, e cheia de coisas que atraem, né, muito dinheiro, bebida e prazeres, e a estrada estreita, muito estreita. E a gente ainda tem muito cristão nas igrejas que estão nesse dilema. Deixar de seguir Jesus é uma opção de muitos deixam de seguir. Então, muitos dos nossos irmãos deixam de seguir esse caminho para seguir o caminho mais largo e atraente. Mas quando eu falo deixar de seguir Jesus, não é deixar de vir à igreja, não. Porque tem muita gente que lota as igrejas atrás dos milagres e dos benefícios de Jesus. Então, as igrejas muitas vezes estão lotadas buscando milagres, maravilhas e benefícios.
Então, muitos pensam isso, né? Que vantagens Jesus Cristo pode me oferecer? Será que compensa? Eu acho que eu vou lá. Eu acho que Ele pode realmente fazer alguma coisa grandiosa por mim, como são os meus planos. E isso aconteceu também quando Jesus multiplicou os pães. Então, Ele multiplicou os pães, Ele alimentou aqueles milhares de pessoas, né? E depois disso, o que aconteceu? Vocês lembram? Muita gente foi atrás dele, seguia ele querendo comer pão. Não pela pessoa dele, não pelo que ele tinha a ensinar, não atrás de sua doutrina, mas atrás de pão. Então, quando as igrejas estão lotadas, verdadeiramente muitos estão aqui buscando pão. Então, a promessa de dinheiro lota as igrejas. Muitas igrejas estão cheias por isso. Aí eu pergunto, quem é esse? Judas, né? Quantos de nós trocaríamos Jesus por dinheiro? Aí você pode estar falando, nossa, misericórdia, eu jamais faria isso. Imagina, Jesus, nunca trocaria Jesus por dinheiro nenhum. Pode ser que a gente não troque mesmo. A gente não troque Jesus por 30 moedas. Aí eu pergunto, e por 30 milhões de dólares? 60 milhões de reais na sua mão. Será que você viria no próximo culto para contar, para testemunhar? Talvez você viesse nos mais 2 ou 3 para mostrar o seu carrão, a casa que você comprou, mostrar para os irmãos. Mas aí, com o passar do tempo, eram novas amizades, um novo mundo ia se abrir para você. Quantos de nós deixaríamos Jesus se ganhássemos muito dinheiro? Hoje em dia se fala muito em batalha espiritual. Está na última moda falar em batalha espiritual. Então eu pergunto, o que é batalha espiritual? O que na cabeça de vocês entendem como batalha espiritual? Batalha espiritual é ir para dar soco em capeta? É ir para a luta com demônios? É ir frente a frente com o demônio? Ou batalha espiritual é vencer a mentalidade que os demônios colocam dentro do nosso entendimento? Esse é o grande desafio do cristão, é vencer a batalha aqui dentro, porque eles colocam na nossa cabeça ideias completamente diferentes para nos afastar do propósito. Então, o príncipe deste mundo, ele cega o entendimento das pessoas, como quis cegar o de Jesus. O que o príncipe deste mundo fez com Jesus? Levou ele para o alto do pináculo e falou, eu posso te dar tudo isso. Basta que você mude a sua prioridade. E qual era a prioridade de Jesus? Gente. Tá? Gente. Então, eu posso te dar todo esse glamour. Basta que você mude a sua prioridade. Ele fez com o Filho de Deus. Imagina se não faz com a gente. Então, em todo lugar, Satanás está passeando e falando, olha o reino é meu, o mundo me pertence, e eu darei a você se você prostrado me adorar. Então, ele está oferecendo o mundo para todos nós, e muitos de nós não percebemos isso. Você vai deixar o diabo cegar o seu entendimento? Batalha espiritual verdadeiramente é amarrar demônios ou é desamarrar a nossa mente? Eu acho que vocês não estão vendo aqui, é um cérebro acorrentado, tá? Acho que não dá para ver direito. Então, batalha espiritual é isso, é brigar com o demônio ou é desamarrar a nossa mente? Gente, a nossa luta é contra principados da cultura de hoje e dos valores de hoje que estão impregnando o nosso entendimento. Essa é a nossa luta, é isso que nós devemos vencer. Satanás, exatamente por isso, para que você não pense e não perceba o que ele está fazendo com o povo de Deus, ele não quer que você pense, não, ele não quer que você raciocine, e ele não quer que você saiba,
Ele não quer que você saiba. Por quê? Porque se você conhecer a verdade vai te libertar. E Ele sabe disso. Então, Ele vai te tirar da verdade, Ele vai te tirar o entendimento e Ele vai cuidar de distrair você. Aliás, a especialidade dele hoje é essa. Então, Ele fala assim, vem aqui, eu vou te distrair. E Ele oferece 1000 opções para que você não pense e você não saiba. Então, Ele te cerca com 1000 coisas, né? iPhones que aí não aparece, computador que aí não aparece, jornais e televisão. Eu não estou dizendo que as pessoas têm que viver alienadas, mas quantas e quantas horas se fica na frente de uma televisão? Quantas horas você fica no iPhone? Quantas horas você estuda a palavra? É desproporcional, gente. Assim, o nosso nível de conhecimento é pequeno porque ele nos distrai. Ele nos enfia na cabeça 1000 coisas para nos tirar a atenção do caminho, da palavra e da verdade. Agora, a última parte. Nós vamos ler a palavra, mas eu acho que a gente não precisa abrir a Bíblia, porque nós vamos ler juntos aqui, tá? Nós vamos ler essa passagem de Isaías 58, do versículo 3 ao versículo 11, e nós vamos voltar ao entendimento do que é a frieza do amor vai se esfriar, do que é o amor próprio, amor exagerado a si mesmo, e do amor ao dinheiro. Então vamos lá, vamos começar pelo versículo 3. O povo de Israel estava bravo lá com Deus, porque eles eram muito religiosos, né? Os israelitas eram religiosos, aparentemente faziam as coisas muito certinhas, mas Deus não estava respondendo ao clamor deles. Então eles falam assim, por que nós jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Então, Deus vai responder, eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses. Olha o umbigo aqui, ó. E exigis que se faça todo o vosso trabalho. Pulando para o versículo, a parte B do versículo 4, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz do alto. Aí, continuando, porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras da servidão, deixais livre os oprimidos e despedaces todo jugo? Continuando, versículo 7, porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Aí Deus fala assim, então, né, se vocês fizerem tudo isso, romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem demora. Quem sabe a cura que você procura não chega, até por conta disso. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Versículo 9. Aí Deus fala, então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e Ele dirá, eis-me aqui. Versículo 10. Se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E finalmente o versículo 11, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. E a gente nunca se teve nas igrejas evangélicas tantas campanhas, tantas vigílias, tanto jejum, tanta oração, tanto
tanto clamor. Nós estamos muito parecidos com o povo naquela época, clamando e clamando e clamando, e às vezes parece que Deus não está ouvindo. Então a igreja evangélica nunca teve tão cheia, nunca cresceu tanto, nunca se foi tanto para monte, e é uma campanha atrás de outra campanha, e os montes estão lotados. Você está vendo aí? Vocês não estão vendo. Aqui um monte de gente no monte, tá, gente? Aqui é muito escuro. Agora, por que Deus não responde? O que as pessoas estão buscando nas campanhas? Estamos jejuando e fazendo vigília por conta dos nossos interesses. É o nosso umbigo que está indo para os montes orar. Então, quando a gente praticar a tal religião do ajudar, do socorrer e do interceder, aí vem o versículo 9. Então, clamarás e o Senhor te responderá. Gritará por socorro e o Senhor dirá, eis-me aqui. Então, uma coisa está ligada à outra. E eu gostaria de lembrar mais uma vez que aqui dentro da igreja muitos sofrem. Muitas pessoas sofrem e a gente não sabe. E a gente lê todos esses versículos, mas nós temos um dom maravilhoso, que é mutilar a palavra de Deus quando é do nosso interesse. Então a gente pega uma tesourinha mental e corta tudo que não interessa. E a gente gosta de ouvir só o que interessa. Então nós vamos lá nessa passagem de Isaías e cortamos toda aquela parte desagradável. E a gente fica só... Ai, por que travou? A gente fica só com o versículo 11, tá? Ai, está muito apagado. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. O versículo simpático. Que delícia, você já pensou? A alma farta, os ossos fortes, muita fartura e ser um jardim regado. Aí sabe o que a gente faz? A gente corta todo esse pedaço da Bíblia, pega esse último versículo, toma posse desse versículo, aí nós vamos orar. Aí eu vou mostrar para vocês como nós oramos. Vem, Deus, vem para mim, Senhor. Vem para mim, Senhor, vem. Faz de mim um jardim regado e florido, cheio de peixinhos, Senhor. Lindo demais, com uma aguinha, uma cachoeira, todo cheio de flor, Senhor. Senhor, um jardim bem cercado, tá? Para ninguém pisar na minha grama, Senhor. E para ninguém roubar nem uma florzinha do meu jardim, Senhor. E a gente ainda fala assim, com essa cara de nojo. E proteja-me, Senhor, de tanta gente faminta que quer pular a cerca e estragar as minhas florzinhas. É isso que eu quero, Senhor Deus. Um lindo jardim florido, cercado, para eu olhar para a minha vida e ficar feliz e satisfeito. Aí eu pergunto, o que nós estamos fazendo com a palavra de Deus? A gente está transformando o evangelho em eu-evangelho. Uma página você lê eu, uma página você lê meu. Ou é eu ou é meu, ou é eu ou é meu. Então ninguém precisa pedir para Deus um jardim regado. Se a gente tiver compromisso com a vida alheia, com a vida dos outros, naturalmente Deus vai fazer o resto. Então a gente deveria orar era diferente, falar, Senhor, manda os famintos, manda pessoas para eu ajudar, Senhor. Coloca na minha vida problemas, Senhor, muita batata quente, eu quero ser útil. E aqui eu quero dar o exemplo da Madre Teresa de Calcutá.
uma freira católica que viveu a vida na Índia, ajudando todo tipo de gente problema, de batata quente. Então, ela só ajudava o que ninguém queria ajudar. Então, as crianças, os velhinhos, os desabrigados, né, os desassistidos. E uma vez perguntaram para ela por que ela fazia isso, por que ela dedicou a vida dela a ajudar tantas pessoas tão pobres, e ela disse que ela tinha no coração a impressão de que disfarçado ali, atrás de uma dessas crianças, ou de um doente daqueles, podia ser Jesus disfarçado. Ela fazia isso como se ela fizesse para Jesus, porque ela pensava que possivelmente Jesus poderia ter um disfarce assim. Então, todos nós temos... Não vou dizer que todos nós, mas muitos de nós gostaríamos que Jesus batesse na nossa porta. Seria muito bom se você, plim-plom, né? E você abrisse a porta e tchan, desce de cara com Jesus. Já pensou que coisa? Jesus chegando na sua porta, com muita trombeta, a rua toda iluminada pela glória dele, anjos para tudo que é lado, e você fala, Jesus, entra! Seja bem-vindo, Jesus. Entra aqui na minha casa, você aceita um café, um pão de queijo. Foi bom se eu chegar mesmo, eu estava precisando de uns probleminhas. Eu tenho umas coisas pendentes para resolver, a minha vida financeira, tem muita coisa. Foi bom demais o senhor ter vindo. Então, a gente pensa de encontrar Jesus assim. Mas e se Jesus chegasse na nossa porta assim? Né? Com o cabelo duro de tanta sujeira, sem os dentes na boca, com piolho, com um cheiro insuportável, né? Com a roupa dura de sujeira. Se Jesus viesse assim, quantas vezes a gente já passou por Jesus deitado em alguma calçada? Então, o que está nos levando tanto aos montes, às vigílias e campanha atrás de campanha? O que lota as igrejas nas campanhas? Cuidado, minha gente, não é só Deus que leva os crentes para os montes, e não é só Deus que leva os crentes para os templos. Vocês lembrem que Satanás levou Jesus para o monte e levou Jesus para cima do pináculo do templo. Então, Satanás também pode nos levar para o alto. Agora, a diferença é a motivação. Deus nos leva para o monte por um motivo. Satanás nos leva para o monte por outro. Então, o diabo leva as pessoas para os montes para que elas vejam o quanto elas podem receber. Então, ele mostra tudo que ela não tem ainda e fala, olha o que você poderia ter. Olha só o que falta na sua vida. E Deus nos leva aos montes para que a gente veja o quanto nós podemos dar. Então, a gente deveria orar assim, Senhor, me torna frutífero. Faz de mim, em mim a vossa vontade. Faz em mim se cumprir o seu propósito na minha vida. Onde está o nosso coração? É nas pessoas, nos perdidos que estão indo para o inferno todos os dias, e muitos dentro da nossa própria família? Ou é no meu próprio eu? Então, Jesus falou uma vez que as ovelhas, né, as suas ovelhas ouviriam a sua voz. E eu pergunto, você está pronto para ouvir a voz de Jesus hoje? E só para terminar, para lembrar a parábola do semeador, vocês lembram essa parábola que o semeador jogou a semente e 25% da semente caiu em cada lugar. Mas o 25%, um quarto dessa semente caiu entre os espinhos. E Jesus faz uma analogia entre os espinhos e as riquezas desse mundo. E ele fala, a semente brotou e morreu. Por quê? Os cuidados do mundo e o fascínio das riquezas sufocaram a palavra e ficou infrutífera. A palavra de Deus diz, tendo sustento, lá em 1 Timóteo, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Os que querem ficar ricos caem em tentação
e ciladas. Isso tudo é para a gente meditar. Então, você está disposto a rejeitar as ofertas do mundo e se virar para os propósitos de Deus para a sua vida? E eu gosto muito de citar Paulo, eu não vou ler tudo, mas vocês sabem que Paulo, né, passou por todo tipo de situação de muita abundância e fartura, situação de fome, de humilhação e de exaltação. E ele fala, né, se eu passei por isso, por aquilo, eu sei ter abundância, eu sei padecer necessidade. E também em Filipenses, Paulo escreve, muitos andam entre nós que são inimigos da cruz de Cristo. E o destino deles é a perdição, o Deus deles é o próprio umbigo. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Isso aqui é secularismo, né? Pois a nossa pátria está nos céus. A gente não deve esquecer nunca isso. A nossa pátria está nos céus. Então, vamos orar todos juntos, vamos clamar a misericórdia de Deus. Eu queria convidar vocês para ler junto comigo. Tá, vamos lá? Senhor, livra-nos do engano, abre os nossos olhos para enxergarmos a verdade simples do Evangelho. Abre o nosso entendimento para que a nossa mente seja transformada e liberta da cobiça. Queremos aprender a amar. Em nome de Jesus. Amém. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20h, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20h, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9h da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18h, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.